Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Brasil irá sediar nos próximos 5 anos os dois maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eles envolvem a construção de estádios e obras de infraestrutura, exigindo contratação intensa de mão de obra e um cuidado especial com os acidentes de trabalho. Mas será que podemos dar conta dessa empreitada sem desrespeitar a legislação trabalhista? Para discutir esse e outros assuntos está conosco o desembargador Gilmar Cavalieri, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e mestre em Direito. Bom, desembargador Gilmar Cavalieri, é um prazer tê-lo conosco, o senhor que está aí se encaminhando para o final da sua gestão e nós não poderíamos de forma alguma desperdiçar a oportunidade de ouvir o senhor sobre importantes temas do mundo do direito do trabalho, especialmente antes que o senhor saia, no caso, da cadeira de presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Então vamos começar perguntando sobre essa questão que nós colocamos na abertura. O Ministério dos Esportes estima que somente com a Copa do Mundo poderão ser gerados em torno de 700 mil empregos. E recentemente, todos acompanharam pela imprensa, operários que estão trabalhando no Mineirão e no Maracanã fizeram greves, reclamando direitos básicos, como por exemplo que a comida fornecida não esteja vencida. Em nome da urgência para a conclusão dessas obras, dá para concluir que, de certa maneira, o governo federal está fazendo uma espécie de vista grossa em relação à violação de direitos trabalhistas no Brasil? Vanderlei, nesse momento importante da história brasileira, nós estamos vivendo um momento econômico muito interessante e coincidiu de o Brasil, então, poder sediar esses grandes eventos esportivos e disso essas grandes obras e tudo mais. Então, as relações do trabalho são complicadas, você imaginando uma empresa com 10, 20 operários, 30 operários. Agora imagine um consórcio de empresas da construção civil e outras atividades. Imagine só, é uma coisa impressionante, muito difícil mesmo. Então é preciso tomar cuidado muito grande com isso. A legislação brasileira, ela divide a responsabilidade do Estado entre executivo e judiciário. O executivo tem as atribuições e os deveres legais de fazer com que as partes que contratam tenham a atenção em relação a tudo aquilo que é vigente hoje na legislação. Cuidar da saúde dos trabalhadores, cuidar para que eles não sofram acidentes e observar todas as regras que dispõem a legislação trabalhista, a legislação social, para que o conflito seja prevenido da melhor forma possível. Agora, eu não sei se o Estado brasileiro está aparelhado, se tem estrutura para um desenvolvimento tão veloz quanto nós estamos vendo. Bom, o problema que você citou ocorreu no Rio de Janeiro. Houve a intervenção do Judiciário Trabalhista, o TRT da Primeira Região acabou julgando, não é, aquele conflito e hoje estamos, a obra continua, está mais ou menos solucionada, mas foi preciso a intervenção do Judiciário. O ideal era que o Poder Executivo, que tem a obrigação de se antecipar a esses problemas, estivesse lá, cumprindo o seu dever constitucional, legal, que é de observar para que essas empresas observem todas as regras de medicina e segurança do trabalho. Muito bem, algumas empreiteiras estão começando a adotar um novo modelo de contratação de funcionários para essas grandes obras. O registro não se dá diretamente pela empreiteira, mas por uma sociedade de propósito específico, chamada SPE, criada para aquele empreendimento. Como é que o senhor analisa esse tipo de contratação? Bom, de fato, o Congresso Nacional criou, por meio de uma lei, o que eles chamam de participação da iniciativa privada e o setor público nas grandes obras que têm de ser realizadas em nosso país. E nesta lei houve de fato a previsão de que esses consórcios, né, têm de criar uma pessoa jurídica que eles chamam de sociedade de propósito específico. E essa sociedade, ela não é uma pessoa jurídica outra, uma nova modalidade de pessoa jurídica. Não, essa sociedade deverá ser
nos termos do que prevê a legislação atual brasileira, ou seja, ela vai se organizar na forma de uma SA ou de uma limitada, mas ela tem de ser uma pessoa jurídica que deve ser constituída especialmente para tratar daquele contrato e daquele objeto previsto ali na parceria público-privada. Em relação à responsabilidade trabalhista, é decorrente da legislação normal, ou seja, a CLT tem suas regras, a CLT dispõe que quando há uma empreitada e subempreitadas, os empreiteiros e subempreiteiros respondem solidariamente pelas obrigações trabalhistas que resultarem dos contratos de trabalho que celebrarem e pronto. Em relação à legislação social, nada mudou. Tudo continua como antes, ou seja, os empregadores que se associarem, eles têm de responder solidariamente por as responsabilidades todas do contrato de trabalho que celebrarem com seus trabalhadores. Tá certo. Voltando às grandes obras, em março desse ano, operários que estão trabalhando na usina de Jirau, em Rondônia, isso também foi amplamente noticiado pela imprensa nacional, eles promoveram uma revolta incendiando ônibus do consórcio responsável pela obra e também aí 70% do acampamento. O motivo, segundo relatório produzido por uma entidade de defesa dos direitos humanos, a Desca Brasil, seria violações da legislação trabalhista na obra, algo em torno aí de 2.000 denúncias. Bom, presidente, o problema ele está na CLT ou as empresas que não estão conseguindo se organizar a contento para planejar e gerir de uma maneira mais estratégica essas relações de trabalho? Pois é, a dimensão daquela obra, né, que foi, digamos assim, mal avaliada por quem pretendia organizar o evento. De fato, eu tenho notícias do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o Tribunal Regional de Rondônia e também com jurisdição no Acre. Ele acabou intervindo por meio de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Acabou resolvendo e determinando que os responsáveis pela obra cumprissem toda a legislação vigente, atendessem os trabalhadores. Mas veja, mais uma vez, o problema está em os órgãos de fiscalização no cumprimento da legislação básica trabalhista que não têm estrutura suficiente para acompanhar uma movimentação de trabalhadores tão grande quanto essas. Então nós precisamos investir mais no setor executivo, porque o poder executivo é que tem a responsabilidade de fazer a primeira visita ao canteiro de obras, exigir o cumprimento de legislação trabalhista em relação também à saúde e à segurança desses trabalhadores. Quando isso não ocorre, Vanderlei, o confronto é óbvio, vai ocorrer o confronto, porque se o poder público não exige dos empregadores o cuidado que se tem que ter no momento em que você reúne milhares de trabalhadores, isso é praticamente uma cidade, 16.000 pessoas, é uma cidade inteira. Tem que ter uma infraestrutura enorme para atender bem essas pessoas. E aí, acho eu que a falha está na prevenção mesmo. Nós temos que ter mais estrutura para prevenir litígios. Porque depois de acontecido o litígio, a justiça está aí. A Justiça do Trabalho tem estrutura para atender. Tanto que a ação civil pública foi rapidamente julgada. Mas não é isso que se quer. Nós queremos prevenir o litígio, prevenir o acidente, prevenir as lesões ao trabalhador. É isso que é importante. Muito bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante.